Livro de Ezequiel, capítulo 18. A salvação é pessoal. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que tendes vós? Vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha, e a alma que pecar, esta morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher da sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, e fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todas aqueles deveres, mas antes correr sobre os montes, e contaminar a mulher de seu próximo, e oprimir ao aflito e necessitado, e praticar roubos, e não tornar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. E eis que, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, e não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, e der o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com veste, e desviar ao aflito a mão, e não receber usura em demasia, e fizer os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizeis: por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai,
nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos estes pecados que cometeu, e guardar os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, e não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito, ou não é igual. Ouve agora, ó casa de Israel: não é meu o caminho direito? Não são vossos caminhos torcidos ou desiguais? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando o juízo e justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos torcidos? Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrerias, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Capítulo 19. O lamento da leoa, a parábola da videira. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel, e dize: quem foi tua mãe? Uma leoa entre leões, deitada, criou os teus filhotes no meio dos leõezinhos, e fez crescer um dos seus filhotinhos, o qual veio a ser leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa, e devorou os homens, e ouvindo falar dele as nações, foi apanhado na sua cova. E o trouxeram com ganchos à terra do Egito. Vendo, pois, ela que havia esperado
e que a sua esperança era perdida, tomou outro dos seus filhotes e fez dele um leãozinho. E este, andando continuamente no meio dos leões, veio a ser um leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa, e devorou homens, e conheceu os seus palácios, ou as suas viúvas, e destruiu as suas cidades, e assolou a terra e a sua plenitude, ao ouvir o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele as pessoas das províncias em roda, estenderam sobre ele a rede, e foi apanhado na sua cova. Meteram-no em cárcere com ganchos, em cárcere, que significa ou jaula, e o levaram ao rei da Babilônia, e fizeram entrar nos lugares fortes, para que se ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Tua mãe era como uma videira na sua inquietação, ou à tua semelhança, em hebreu, no teu sangue. Plantada à borda das águas, ela frutificou e encheu-se de ramos, por causa das muitas águas. E tinha varas fortes para cetros de dominadores, e elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura com a multidão dos seus ramos, mas foi arrancada com furor, foi abatida até à terra, e o vento oriental secou o seu fruto. Quebrantou-se e secaram as suas fortes varas, e o fogo as consumiu. E agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta, e de uma vara dos seus ramos saiu fogo, que consumiu o seu fruto, de maneira que não há nela nenhuma vara forte, cetro para dominar. Esta é a lamentação, e servirá de lamentação. Capítulo 20. As abominações da casa de Israel depois do Êxodo. E aconteceu no 7º ano, no mês 5º, aos 10 do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel para consultarem o Senhor, e assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Vós vindes consultar-me? Vivo eu, que vós não me consultareis, diz o Senhor Jeová. Julgá-los ias tu, ó filho do homem, julgá-los ias. Faze-lhes saber as abominações de seus pais, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: No dia em que escolhi a Israel, levantei a mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei a mão para eles, dizendo: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Naquele dia, levantei a mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Então lhes disse: Cada um lance de si as abominações
dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de seus olhos, nem deixavam os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações no meio das quais eles estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles para os tirar da terra do Egito. E os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados. E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, perante as quais os fiz sair. E contudo, eu levantei a mão para eles no deserto, para os não deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, é a glória de todas as terras, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, o meu olho lhes perdoou, para não os destruir, nem os consumir no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos e guardais os meus juízos, e executai-os, e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados, por isso eu disse que demandaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações, à vista dos quais os fiz sair. Também levantei a mão para eles no deserto,
para os espalhar entre as nações e os derramar pelas terras, porque não executaram os meus juízos e rejeitaram os meus estatutos e profanaram os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais, pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons, e juízos pelos quais não haviam de viver, e os contaminei em seus próprios dons, os quais faziam passar pelo fogo tudo o que abre a madre, para os assolar, para que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fala à casa de Israel, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová: ainda nisto me blasfemaram vossos pais e transgrediram contra mim, porque, havendo-o eu introduzido na terra sobre a qual eu levantara a mão para lhe dar, então olharam para todo outeiro alto e para toda árvore frondosa, e sacrificaram ali os teus sacrifícios, e apresentaram ali a provocação das suas ofertas, e puseram ali os seus cheiros suaves, e ali derramaram as suas libações. E eu lhes disse: que alto é esse onde vós ides? E seu nome tem sido Barná, que significa que é lugar alto, até ao dia de hoje. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: vós vos contaminais a vós mesmos à maneira de vossos pais, e os prostituís com as suas abominações, e quando ofereceis os vossos dons e fazeis os vossos filhos passar pelo fogo, não é certo que estais contaminados com todos os vossos ídolos até este dia? E vós me consultarias, ó casa de Israel? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que vós me não consultareis, e o que veio ao vosso espírito de maneira alguma sucederá, quando dizeis: seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada hei de reinar sobre vós, e vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada, e vos levarei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face, como entrei em juízo com vossos pais, no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Jeová, e vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo do concerto, e separarei dentre vós os rebeldes e os que prevaricaram contra mim da terra das suas peregrinações, e os tirarei, mas à casa de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel,
Assim diz o Senhor Jeová: Ide, sirva cada um aos seus ídolos, pois que a mim me não quereis ouvir, mas não profanais mais o meu santo nome, com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Jeová, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra. Ali me deleitarei neles, e ali demandarei as vossas ofertas alçadas e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e serei santificado em vós ante os olhos das nações. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos fizer voltar à terra do Egito, à terra para a qual levantei a mão para a dar a vossos pais, e ali vos servirás de vossos caminhos e de todos os vossos altos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos por todas as vossas maldades que tendes cometido. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não conforme os vossos caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel, disse o Senhor Jeová. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto para o caminho do sul, e derrama as tuas palavras contra o sul, e profetiza contra o bosque do campo do sul, e dize ao bosque do campo do sul: Ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová: Eis que acenderei em ti um fogo, que em ti consumirá toda árvore verde e toda árvore seca. Não se apagará a chama flamejante, antes contra ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até ao norte. E verá toda a carne que eu, o Senhor, o acendi, e não se apagará. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eles dizem de mim: não é este um dizedor de parábolas? Capítulo 21. A espada do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Jerusalém, e derrama as tuas palavras contra os santuários, e profetiza contra a terra de Israel, e dize à terra de Israel: Assim diz o Senhor: Eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. Por isto que hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio. A minha espada sairá da bainha contra toda a carne, desde o sul até ao norte. E saberá toda a carne que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha, nunca mais voltará a ela. Tu, porém, ó filho do homem, suspira à vista deles,
com quebrantamento dos teus lombos e com amargura, e será que, quando eles te disserem: por que suspiras tu? Dirás: por causa das novas, porque vem, e todo coração desmaiará, e todas as mãos se enfraquecerão, e todo espírito se angustiará, e todos os joelhos se desfarão em água. Eis que vem, e se realizarão, diz o Senhor Jeová. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor, a espada está afiada, e também a sacalada, para matar está afiada, para reluzir está a sacalada. Alegrar-nos-emos, pois? A vara do meu filho é que despreza todo madeiro, e foi dada a sacalar para ser manejada. Esta espada está afiada e está assacalada para ser posta na mão do matador. Grita e geme, ó filho do homem, porque ela será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Espantos terá o meu povo por causa da espada. Bate, pois, na tua coxa, porque se faz uma prova. E que seria se não existisse a própria vara desprezadora? Assim diz o Senhor Jeová. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza e bate com as mãos uma à outra, porque a espada até a terceira vez se dobrará. A espada é dos atravessados, dos mortalmente feridos, e entrará neles até às recâmaras, para que desmaie o coração e se multipliquem os tropeços contra todas as suas portas. Pus a ponta da espada, que foi feita como raio e está reservada para matar. Ó espada, une-te, em hebreu, torna-te uma só. Oh glória! Vira-te para a direita, prepara-te, vira-te para a esquerda, para onde quer que o teu rosto se dirigir. E também eu baterei com as minhas mãos uma na outra, e farei descansar a minha indignação. Eu, o Senhor, falei, e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, propõe 2 caminhos por onde venha a espada do rei da Babilônia. Ambos procederão de uma mesma terra. Põe neles marcos indicadores, põe-nos na entrada do caminho para a cidade. Um caminho proporás por onde virá a espada contra Ramá dos filhos de Amon, contra Judá em Jerusalém a fortificada. Porque o rei da Babilônia parará na encruzilhada, no cimo dos 2 caminhos, para fazer adivinhações. Aguçará as suas flechas, consultará os terafins, atentando nas entranhas. À sua direita estará a adivinhação sobre Jerusalém, para ordenar os arietes, para abrir a boca à matança.
para levantar a voz com júbilo, para pôr os arietes contra as portas, para levantar tranqueiras, para edificar baluartes. Isso será aos olhos deles como adivinhação vã, pois foram ajuramentados com juramentos entre eles, mas ele se lembrará da maldade para que sejam apanhados. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: visto que fazeis lembrar da vossa maldade, descobrindo-se as vossas prevaricações, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos autos, e visto que viestes em memória, sereis apanhados na mão. E tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema maldade, assim diz o Senhor Jeová: tira o diadema e levanta a coroa. Esta não será a mesma. Exalta o humilde e humilha o soberbo. Ao revés a porei, e ela não será mais, até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele a darei. E tu, ó filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Jeová, acerca dos filhos de Amon, e acerca do seu desprezo. Dize, pois, a espada está desembainhada, a sacalada para a matança, para consumir, para reluzir. Entretanto, que te vem vaidade, entretanto, que te adivinham mentiras, para te porem no pescoço dos ímpios, mortalmente feridos, cujo dia virá no tempo da extrema maldade. Torne a tua espada à sua bainha, no lugar em que foste criado. Na terra do teu nascimento te julgarei, e derramarei sobre ti a minha indignação. Assoprarei contra ti o fogo do meu furor. Entregar-te-ei nas mãos dos homens brutais, inventores de destruição. Ao fogo servirás de pasto, e o teu sangue estará no meio da terra, e não virás em memória, porque eu, o Senhor, o disse. Capítulo 22. As abominações de Jerusalém. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária? Fazendo-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. E dize: assim diz o Senhor Jeová: ai da cidade que derrama o sangue no meio dela, para que venha o teu tempo, que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar. Pelo teu sangue que derramaste te fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricastes te contaminastes, e fizeste chegar os teus dias, e viestes ao fim dos teus anos. Por isso eu te fiz opróbrio das nações e o escárnio de todas as terras. As que estão de perto e as que estão longe de ti escarnecerão. Infamada, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, tiveram domínio sobre ti, para derramarem o sangue. Ao pai e à mãe desprezaram em ti,
para com o estrangeiro usaram de opressão no meio de ti, e ao órfão e à viúva oprimiram em ti. As minhas coisas santas desprezastes, e os meus sábados profanastes. Homens caluniadores se acharam em ti para derramarem o sangue, e em ti sobre os montes comeram, e perversidade cometeram no meio de ti. A vergonha do pai descobriram em ti, e a que estava impura na sua separação humilharam no meio de ti. Um cometeu abominação com a mulher do seu próximo, outro contaminou abominavelmente a sua nora, e outro humilhou no meio de ti a tua irmã, filha de seu pai. Presentes se receberam no meio de ti para se derramar sangue. Usura e lucros tomastes e usastes de avareza com o teu próximo, oprimindo-o, mas de mim te esquecestes, diz o Senhor Jeová. Eis que bati as mãos contra a tua avareza, e que usastes por causa de teu sangue, que houve no meio de ti. Estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo? Eu, o Senhor, o disse e o farei. Espalhar-te-ei entre as nações, e espalhar-te-ei pelas terras, e porei termo à tua imundícia. E tu serás profanada em ti mesma aos olhos das nações, e saberás que eu sou o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória. Todos eles são bronze e estanho e ferro e chumbo no meio do forno. Em escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: pois que todos vós vos tornastes em escória, eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajuntam a prata e o bronze e o ferro e o chumbo e o estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de fundirem. Assim vos ajuntarei na minha ira, e no meu furor ali vos deixarei e fundirei, e congregar-vos-ei, e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio dela, como se funde a prata no meio do forno. Assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize-lhe: Tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conjuração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa, eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem
o impuro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa, para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubada, vendo vaidade e profetizando-lhes mentira e dizendo: assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente, e andam roubando, e fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, e com o fogo do meu furor os consumi. Fiz com o fogo do meu furor, fiz que o caminho recaísse sobre a cabeça, diz o Senhor Jeová. Capítulo 23. O Olá e o Olibá, as duas meretrizes. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas prostituem-se no Egito. Prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos, e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram o Olá, a mais velha, e o Olibá, sua irmã. E foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria é o Olá, e Jerusalém é o Olibá. E prostituiu-se o Olá, sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos, vestidos de azul, perfeitos e magistrados, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Assíria, e com todos aqueles de quem se enamorava, com todos os seus ídolos se contaminou, e as suas impudícias que trouxe do Egito não as deixou, porque com ela se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua impudícia. Portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Assíria, de quem se enamorara. Eles descobriram a sua vergonha, levantaram seus filhos e suas filhas, mas a ela mataram-na à espada, e foi afamada entre as mulheres, e sobre ela executaram juízos. Vendo isto, sua irmã, o Olibá, corrompeu o seu amor mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que as de sua irmã. Enamorou-se dos filhos da Assíria, dos prefeitos
e dos magistrados, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos jovens de cobiçar. E vi que se tinha contaminado o caminho de ambas, era o mesmo caminho, e aumentou as suas impudícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus pintadas de vermelho, com os lombos cingidos e com tingidas tiaras largas na sua cabeça, todos com a aparência de capitães, semelhantes aos filhos de Babilônia em Caldeia, terra do seu nascimento. E enamorou deles, vendo-os com os seus olhos, e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram a ela os filhos de Babilônia para o leito dos amores, e a contaminaram com as suas impudícias, e ela se contaminou com eles. Então apartou-se deles a alma dela. Assim pôs a descoberto as suas devassidões, e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como já se tinha apartado a minha alma de sua irmã. Ela, todavia, multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito, e enamorou-se dos seus amantes, cujos membros são como membros de jumentos, e cujo fluxo é como o fluxo de cavalos. Assim trouxestes à memória a apostasia da sua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios, os peitos da sua mocidade. Por isso, ó Oholibá, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se tinha apartado a tua alma, e os trarei contra ti de toda parte em redor, os filhos de Babilônia e todos os caldeus de Pecode, e de Soa, e de Coa, e de todos os filhos da Assíria, com eles, jovens de cobiçar, prefeitos e magistrados, todos eles, capitães e homens afamados, todos eles montados a cavalo. E virão contra ti carros, carretas e rodas, e com ajuntamento de povos, e se porão contra ti em redor com rodelas, e escudos, e capacetes, e porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo os seus juízos, e porei contra ti o teu zelo, e os usarão de indignação contigo, o nariz e as orelhas tirarão, e o que te ficar de resto cairá à espada. Teus filhos e tuas filhas, eles te tomarão, e o que ficar por último em ti será consumido pelo fogo. Também te despirão as tuas vestes, e te tomarão as tuas joias de adorno. Assim farei cessar em ti a tua malignidade e a tua corrupção da terra do Egito, e não te levantarás os olhos para eles, nem te levantarás mais do Egito, porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu te entregarei na mão dos que aborreces,
na mão daqueles de quem se tinha apartado a tua alma, e te tratarão com ódio, e levantarão todo o teu trabalho, e te deixarão nua e despida, e descobrir-se-á a vergonha da sua prostituição, e a tua malignidade e as tuas devassidões. Essas coisas se te farão porque te prostituíste após os gentios e te contaminastes com os seus ídolos. No caminho de tua irmã andastes, por isso entregarei o seu copo na tua mão. Assim diz o Senhor Jeová: beberás o copo de tua irmã, fundo e largo, e servirás de riso e escárnio. Ele leva muito. De embriaguez e de dor te encherás o copo de tua irmã Samaria, e o copo de espanto e de assolação. Bebê-lo-ás, pois, e esgotá-lo-ás, e os seus cacos roerás, e os teus peitos arrancarás, porque eu o anunciei, diz o Senhor Jeová. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como te esquecestes de mim e me lançastes para trás das tuas costas, também carregarás com a tua malignidade as tuas devassidões. E disse-me o Senhor: filho do homem, julgarias a Oolá e a Oolibá? Mostra-lhes, pois, as suas abominações, porque adulteram e sangue se acha nas suas mãos. Com os seus ídolos adulteram, e até os seus filhos, que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumirem. E ainda isto me fizeram, contaminaram o meu santuário no mesmo dia, e profanaram os meus sábados. Portanto, havendo sacrificado os seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem. E eis que assim fizeram no meio da minha casa. E o que mais é? Mandaram vir uns homens de longe, fora-lhes enviado um mensageiro, e eis que vieram, por amor deles te levaste, coloristes os teus olhos e ornastes os teus enfeites, e te assentastes sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o meu incenso e o meu óleo. Havia com ela a voz de uma multidão satisfeita, e com homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto, e puseram braceletes nas suas mãos e cordas de esplendor na sua cabeça. Então disse eu à envelhecida em adultérios: agora deveras se contaminarão com ela, e ela com eles. E entraram a ela como quem a entra a uma prostituta. Assim entraram a Oolá e a Oolibá, mulheres infames, de maneira que homens justos as julgarão como se julgam os adultérios e como se julgam as que derramam o sangue, porque adultérios são, e sangue há nas suas mãos. Porque assim diz o Senhor Jeová: farei subir contra elas uma congregação
e as entregarei ao desterro e ao roubo, e a congregação as apedrejará com pedras e as acutilará com as suas espadas. A seus filhos e as suas filhas matarão, e as suas casas queimarão a fogo. Assim farei cessar a infâmia da terra, para que se escarmentem todas as mulheres e não façam conforme a vossa infâmia. E a vossa infâmia carregareis sobre vós e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Glória a Deus, amados. Cada vez o Senhor tem mostrado que o seu plano, o seu propósito para o fechar do plano de salvação está vivificado e cada vez mais está se cumprindo conforme a sua palavra. Pois no verso 29 do capítulo 21, vemos a colocação cujo dia virá no tempo da extrema maldade. Creio eu que esta colocação se refere à 70ª semana de Daniel, que é a semana em que se manifestará o anticristo para seu governo de 7 anos. Contudo, será um governo breve e que a metade da semana acontecerá num paralelo juntamente com a igreja, fechando o plano de salvação, levando o evangelho a todas as nações da terra. Nestes 6 capítulos de Ezequiel, vemos que ele usava muito de comparações para com o povo de Israel na sua época. Por isso, eles os chamavam de homem de comparações, ou dizedor de parábolas, que você pode estar confirmando no capítulo 20, versículo 49. Mas o propósito do Senhor é conforme as palavras do Senhor Jesus, de que o Senhor Jeová resgatará o seu povo, mas que este deve se esforçar em seguir a porta estreita, pois o caminho largo ou fácil leva à perdição. Contudo, certeza, estaremos cada vez mais vendo o revelar dos segredos do Senhor, não somente para nossa nação, mas como para todas as demais nações. Pois, como já sabemos nas leituras anteriores, que numa simbologia aproximada, no versículo 23, vemos a parábola ou a comparação entre o Oolá e o Olibá. Naquela época, o Oolá simbolizava Samaria e o Olibá, Jerusalém. Contudo, esta profecia se cumpriu no plano físico e hoje, para o cumprimento no plano espiritual ou no fechar do plano de salvação, vemos a comparatividade deste cumprimento através de Oolá, Oolibá, continuando por Jerusalém, e Oolá numa simbologia de Brasília ou deste deserto Brasil. Pois no plano do Senhor, quando examinamos Lucas 21, 29 e Mateus 21, 43, vemos que o evangelho do reino será tirado dos judeus e dado a outra nação para que dê fruto. Portanto, esta nação está seguindo os planos do Senhor
pois esta nação, você pode conferir nos versículos 35 e 36 do capítulo 20, que é como se fosse o deserto do Egito, pois assim descreve a palavra do Senhor: e vos levarei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco face a face, como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito. Portanto, assim como o povo ficou aproximadamente 480 anos na terra do Egito, o Brasil também ficou 500 anos do seu descobrimento. E, assim como o povo de Israel ficou 40 anos no deserto para atravessar, ou para saírem, da escravidão física para a liberdade na terra de Canaã, hoje, em nossos dias, também, neste deserto Brasil, o nosso povo ficou escravizado com a morte, no pacto com a morte, nos 500 anos do descobrimento, e que foi confirmada com a fundação de Brasília, pois JK, se intitulando Reencarnação do Faraó Akenaton, mudou a capital de Mênfis na sua época. Também JK fez de forma idêntica, transferindo a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para Brasília, e fazendo suas construções de formas comparativas com o Egito. Contudo, também conforme as abominações do Egito, inspirando-se parte no Evangelho de Cristo e parte na apostasia e na abominação daquela terra. Portanto, vemos no verso 33 desse capítulo 20 de Ezequiel que o Senhor deseja reinar em nossos corações. E ele diz que ele há de reinar sobre nós, ainda que com derramada indignação. E nos versículos 45 a 49, ainda deste capítulo 20, vemos que o Senhor, dentro deste plano, refere-se a esse deserto Brasil como caminho do sul, pois assim diz: dize ao bosque do sul, ouve a palavra do Senhor, pois assim diz o Senhor Jeová. Pois o fogo do Senhor está se acendendo nesta nação para a perfeita liberdade, conforme está escrito na santa palavra do Senhor, conforme prescreve Tiago 1:25, para que possamos atentar na perfeita lei da liberdade do Senhor Jeová. No verso 41 deste capítulo 20, o Senhor diz que será santificado em nós. Portanto, Jeremias capítulo 51, versos 27 a 29, diz: levantai bandeira para a santificação da nação. Essa santificação tem que primeiro passar por nós como pessoa, como nos diz lá o capítulo 18, que a responsabilidade é pessoal, e com isso a salvação é pessoal. Portanto, nós devemos estar atentos a este aspecto, pois, primeiro, eu aceito ao Senhor Jesus como único Senhor e Salvador pessoal, para em seguida eu receber a santificação e a purificação dos meus pecados, e em seguida multiplicar isso em minha família,
no meu bairro, na minha cidade, estado e nação, quiçá nações. E no verso 44 do capítulo 21, vemos na colocação da espada do Senhor, onde o Senhor diz que até terceira vez ela se dobrará. Creio que isso também faz uma comparação com Daniel 11:29, onde tem-se a descrição que outra vez o Senhor se levanta. Outra vez, bem como em outras referências da palavra, o Senhor nos diz que outra vez ele se levanta para socorro do seu povo. Assim como nós devemos outra vez buscar o socorro e auxílio deste amado Criador. No verso 16 deste capítulo 21, vemos a colocação e o clamor do Senhor para a união da espada, que em Zacarias 11, no versículo 7, nos fala sobre a união das duas varas. Ó espada, une-te, vira-te para a direita, vira-te para a esquerda, para que possa dirimir para onde quer que vire o teu rosto. Observe que, neste ponto, a pessoa que maneja a espada está no meio, pois o meio da congregação do justo é o lugar de conforto. O meio da congregação dos justos é o ponto de efusão onde o Espírito Santo consola a sua noiva, a sua igreja. Amados, que possamos nos posicionar não no meio em cima do muro, mas sim no meio da congregação dos justos. Confira em sua Bíblia as dezenas de referência sobre a posição meio da congregação do justo ou meio da Bíblia. Portanto, a união não é desejo do coração do homem, mas sim desejo do coração de Deus, o que você pode conferir refletindo e lendo também nas outras passagens, que é Salmos 133, 1 Coríntios capítulo 11, do verso 11 a 31, Efésios 4, verso 11, com a restauração dos 5 ministérios. Mais uma vez, o Senhor tem declarado acerca do sábado, pois as abominações de Jerusalém é a profanação do sábado, e as abominações de nossa nação, além da profanação do sábado, com a aceitação e a continuidade da apostasia pela Igreja Católica, que mudou este que é o quarto mandamento do sábado para o domingo, pois sabemos muito bem que Constantino guardava esse em reverência ao Deus Sol. Portanto, Ezequiel capítulo 8 descreve as abominações contra os sacerdotes de Israel que têm feito abominações, que é uma descrição da alguns cristãos, quer evangélicos, quer protestantes, quiçá judeus e também católicos, que têm aliança com seitas ocultas da maçonaria. Portanto, lá na prefiguração do deserto Brasil, temos a descrição de Samaria como a maçonaria, pois você ouvir o áudio de Oséias, você poderá confirmar que dos 6 povos, 3 das tribos de Israel
e 3 povos pagãos, Samaria está numa simbologia tipificada neste deserto do Brasil entre as centenas de religiões, como a maçonaria ou seitas ocultas. E em Oséias, a única referência que cita de outro povo é o capítulo 5, verso 8, com alusão a Benjamim, pois somente neste versículo é citado o 7º povo, que creio eu que de onde sairá o arroteador, ou escolhido, ou embaixador, conforme a palavra prescreve. Pois examine a sua palavra em Jeremias 49:14, 50:44, Miqueias capítulo 2, verso 13, e bem como Oséias 5, verso 8, e observe que haverá um líder para o cumprimento do propósito do Senhor. Portanto, sai dessa Babilônia, povo meu, diz o Senhor Jeová, e atente para a obediência, para o amor em obediência à palavra do Senhor, no que prescreve Jeremias 51, 6 e 27 e Apocalipse capítulo 14, verso 8 e 18, verso 4. Vemos no versículo 15, parte B, do capítulo 23, que a Caldeia, na Babilônia, é a terra de nascimento da idolatria. Portanto, assim como Abraão, a sua família, a sua parentela estava entre os caldeus, por isso Deus deu aquela ordem e ordenança a Abraão: sai da terra da tua parentela, saia deste lugar, para que então o Senhor pudesse agir de forma sobrenatural na vida de Abraão, como agiu de forma sobrenatural no povo de Israel, que é semente de Abraão, amigo de Deus. Shalom Adonai, e até breve.